A gente vai mergulhar agora num dos experimentos climáticos mais incríveis e, olha, mais importantes do mundo. E o palco disso tudo, o coração da Amazônia, acontecendo neste exato momento. Para começar, vamos pensar num paradoxo. Será que o mesmo gás que está esquentando o nosso planeta poderia também salvar nossa maior floresta? Parece contraditório, né? Mas é exatamente essa pergunta que um grupo de cientistas está tentando responder, lá no meio da Amazônia. Hoje, existem dois futuros possíveis para a Amazônia, e eles são completamente opostos. De um lado, a gente pode ter uma floresta que, olha que interessante, usa o excesso de CO2 para ficar ainda mais forte, mais robusta. Do outro lado, um ecossistema degradado que não aguenta o tranco do calor e da seca. E para saber qual desses caminhos a floresta vai seguir, bom, aí a gente precisa resolver um grande mistério científico. Então, para a gente entender qual futuro é mais provável, precisamos ir um pouco mais fundo na ciência por trás disso tudo. A peça-chave aqui é uma teoria conhecida como hipótese da fertilização por CO2. A ideia, no fundo, é bem simples. Se a gente voltar para as aulas de biologia, vai lembrar que as plantas usam dióxido de carbono para fazer fotossíntese, certo? É o alimento delas. A teoria, então, sugere que mais CO2 na atmosfera seria como um superfertilizante, que poderia acelerar o crescimento das florestas e, quem sabe, até deixá-las mais resistentes às mudanças do clima. Na teoria, o passo a passo seria esse. Primeiro, os níveis de CO2 sobem. Segundo, as plantas absorvem mais desse gás. E terceiro, como resultado, a fotossíntese bomba e elas crescem mais rápido. Parece fazer todo sentido, né? Só que é aí que o negócio complica. A grande dúvida, o pulo do gato, é: será que isso funciona mesmo numa floresta tão complexa como a Amazônia? E se funcionar, qual a intensidade? E dura por quanto tempo? Essas perguntas são uma das maiores fontes de incerteza que a gente tem nos modelos que tentam prever o futuro do clima. Então, para resolver esse mistério, os cientistas decidiram fazer algo ousado. Em vez de só observar, eles foram lá e decidiram intervir. Eles construíram um experimento de uma escala, olha, monumental. É como se tivessem criado uma janela para o futuro da floresta. A base do experimento são anéis gigantes. Imagina só. Cada anel é formado por um conjunto de 16 torres de aço enormes que formam um círculo em volta de um pedaço da floresta. E quando eu digo enormes, não é exagero. Cada torre tem 35 metros de altura. Elas precisam ser mais altas que o topo das árvores, que ali na região ficam em torno de 28, 30 metros. É uma estrutura que realmente se destaca na paisagem. Claro que um projeto desse tamanho não sai barato. Para levantar essa infraestrutura toda, foi um investimento de cerca de 100 milhões de reais, numa cooperação entre o Brasil e o Reino Unido. E para ter uma ideia do peso desse projeto, os próprios pesquisadores dizem que ele é, e aqui eu cito, muito provavelmente o projeto mais importante na agenda climática hoje em ciência. Ou seja, não é pouca coisa. A relevância disso é global. Tá, mas como é que essa estrutura colossal funciona na prática? Como eles usam isso para medir a reação da floresta? A tecnologia por trás disso se chama FACE. A sigla vem do inglês para enriquecimento de CO2 ao ar livre. É uma técnica que já existe desde os anos 90, que basicamente bombeia ar com mais gás carbônico no ambiente aberto. O que faz esse projeto ser tão especial é que é a primeira vez que isso está sendo usado num ecossistema tropical que é muito, mas muito mais complexo. E a diferença para os experimentos que vieram antes é gritante. Os outros foram feitos em florestas de clima temperado, nos Estados Unidos, na Europa, onde a biodiversidade é bem menor. Já na Amazônia, gente, dentro de um único anel desses, eles encontraram 49 espécies de árvores diferentes. É uma complexidade absurda. E por isso mesmo, uma chance única de entender como um ecossistema tão diverso reage. Justamente por ser tão complexo, os cientistas precisam medir, bom, basicamente tudo. Eles medem a fotossíntese lá em cima, na copa das árvores, as trocas de gases, o acúmulo de carbono nos troncos e até o crescimento das raízes debaixo da terra. Mas peraí, como é que se olha o que está acontecendo debaixo da terra sem ter que cavar tudo e destruir a floresta no processo? A solução que eles encontraram é genial. Eles instalam os tubos transparentes de 2 metros de comprimento no solo. Depois, colocam um scanner especial dentro desses tubos. E aí, todo mês, eles passam o scanner e tiram fotos para acompanhar como as raízes estão crescendo e se comportando. Tudo isso sem precisar arrancar uma única planta do lugar. Ok, tudo isso nos leva a pensar no longo prazo. No final das contas, por que esse projeto importa tanto para o mundo todo? Primeiro, é bom saber que isso é um projeto que exige muita paciência.
A ideia surgiu há uns 15 anos. Só agora o experimento começou a funcionar a todo vapor e a previsão é coletar dados por pelo menos 10 anos, com a possibilidade de se estender por até 15 ou 20 anos. O que eles estão fazendo, na prática, é simular a atmosfera do futuro. Dentro daqueles anéis, a concentração de CO2 é elevada para cerca de 600 partes por milhão. Para ter uma ideia, isso é mais ou menos 50% a mais do que a gente tem hoje. É como dar um salto de décadas no futuro, mas só dentro daquele pedaço de floresta. E o grande objetivo de tudo isso é pegar esses dados que ninguém nunca teve antes e alimentar os modelos climáticos globais. Com essa informação, a meta é tornar nossas previsões sobre o futuro do planeta muito, mas muito mais precisas. Isso tudo nos deixa com a pergunta final, a que realmente importa. À medida que as regras do clima mudam, a Amazônia vai simplesmente se adaptar ou ela vai ser forçada a se transformar em uma versão completamente diferente de si mesma? A resposta que este experimento vai trazer pode literalmente redefinir a forma como a gente enxerga o futuro do nosso próprio planeta.